Saudações anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos que são fechados. Pode ser no caso com ligação simples ou ligação dupla e ainda os aromáticos. A coisa é bastante simples. Por que eu tenho que ficar atento agora a esse termo quando ele for fechado? Porque antes do prefixo, do infixo e do O, eu devo colocar a palavra ciclo, para lembrar que a estrutura é fechada. E é bastante simples. Observa só. 1, 2, 3 carbonos. Então, eu já tenho que lembrar que o prefixo, no caso, é prop. Repare que só tem simples ligações entre carbonos. O infixo é an e a terminação é o, porque é um hidrocarboneto. Só que eu devo adicionar o termo ciclo antes do nome, para lembrar apenas que essa estrutura é fechada. Porque existe o propano, que é uma cadeia aberta. Tudo bem? Não esqueça disso nunca, jamais. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Já começa com a palavra ciclo e o but, porque é o prefixo para 4 carbonos. E aí eu venho agora com o infixo an, motivo. Só tenho simples ligações entre átomos de carbono. E a finalização no O, que no caso é o hidrocarboneto. Caso apareça alguma ramificação, não tem problema. Qualquer uma, tá? Vamos colocar por partes. Se tem apenas uma ramificação, você vai dizer o nome dessa ramificação e finalizar com o nome da cadeia principal. Neste caso, por exemplo, bem aqui eu tenho um carbono com uma ligação simples, faltam 3 para ficar estável, então eu tenho 3 hidrogênios escondidos. Bem aqui é um CH3, cujo nome é metil. Então eu tenho a palavra metil para iniciar o processo. A minha cadeia principal tem 5 carbonos, eu tenho que lembrar que o prefixo para isso é pente. Só que antes disso tem que colocar o ciclo, porque a cadeia é fechada. Então fica ciclo, pente, novamente, ó, simples ligações entre carbonos, an, e a finalização O, porque o E é um hidrocarboneto. Na sequência, se por acaso você tiver duas ramificações, vamos considerar primeiramente que elas são iguais. Então aqui ó, eu tenho um CH3 que é o metil e outro CH3 que é o metil. Repare que eu estou sinalizando aqui dois sentidos de numeração, um na cor vermelha e um na cor verde. Como é que vai funcionar isso? É simples. Se eu disser que aqui é a posição número 1, no caso do item verde, eu tenho que alcançar essa próxima ramificação na forma mais rápida possível, no formato, né, na velocidade maior. Então, eu devo numerar no sentido aqui, ó, anti-horário. Eu vou fazer 1, 2, 3. Cheguei na ramificação. Repara que agora eu vou mudar. Eu vou dizer que aqui é a posição número 1. E agora, para chegar mais rápido aqui, ó, eu devo ir no sentido horário. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Repara que tanto faz no sentido verde, 1, 2, 3, ou então no vermelho, 1, 2, 3. Sempre eu vou ter as ramificações nas posições 1 e 3. Então, tanto faz mesmo. Aí você coloca apenas o quê? 1,3 de, porque foram duas vezes repetidas, o CH3, que é o metil, e finaliza com o nome da cadeia principal. Ciclo, pente, porque são 5 átomos de carbono, simples ligação é an e a finalização com O. Então, se você tiver duas ramificações iguais, sempre procure observar o posicionamento. Isso é chamado de regra dos menores localizadores. Na sequência, eu tenho aqui 3 ramificações. Caso apareça esse tipo de possibilidade, aí não tem jeito. Você vai ter que agora testar as posições e verificar a somatória delas. Caso a soma der menor para uma dessas possibilidades, é essa que é a correta para o sentido de numeração. Observe. Primeiramente, olha, eu tenho 3 ramificações, no caso são metilas, CH3, CH3 e CH3. Eu tenho 3 sentidos de numeração. Vamos começar pela cor vermelha. 1, repare, 1. Eu tenho que chegar mais rápido nessa ramificação que está próxima. Então eu faço no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu observo que no sentido vermelho, as ramificações apareceram nas posições 1, 2 e 4. O que eu vou fazer? Eu vou somar. 1 mais 2 mais 4. E vai dar 7. Bora agora mudar. Sentido no caso, eu vou pegar o verde. Olha, ainda há pouco eu disse que o 1 aqui de baixo, no sentido vermelho, agora vamos mudar a dizer que o 1 é o de cima. Então, se aqui em cima é 1, aqui embaixo é 2. Ó. Aí vem 3, 4, 5 e 6. No sentido verde, eu observo que as ramificações aparecem nas posições 1, 2 e 5. Ó. Eu somo 1 mais 2 mais 5. Isso ainda hoje, oh meu Deus, tem que dar 8. Tá legal? E aí, no sentido roxo ou lilás, não sei como é que tu está enxergando aí a qualidade da tua tela, mas observa. Vou colocar aqui, olha, 1 nessa ramificação. Se eu quiser chegar mais rapidamente na próxima ramificação, eu não posso ir no sentido horário, eu tenho que ir no sentido anti-horário.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde apareceu ramificação? Na posição 1, na posição 3, está aqui, e na posição 4, está aqui. Quando eu somo tudo isso, eu tenho 8. Ou seja, eu encontrei 3 possibilidades, só que a menor na somatória é a vermelha. Então essa é a correta. Aí, depois que você já sabe que a vermelhinha é a correta, agora você vai trabalhar apenas a nomenclatura citando as ramificações nas suas posições na cadeia. Então eu tenho aqui na posição 1, 2 e 4. Então vai ficar 1,2,4. 3 vezes tri. E o metil, que é o nome da ramificação. No final, a cadeia fechada, ciclo. Tem quantos carbonos? 6 no total. Prefixo é X. Simples ligação AN e a finalização O, porque é um hidrocarboneto. Perfeito. Na sequência, pode aparecer, de repente, ó, meu Deus, a gente não sabe disso, um ciclo fechado, obviamente, só que com insaturação. Pode ser dupla, tripla, não tem problema. O que vai acontecer? Eu coloquei como exemplo aqui duplas, tá? Neste momento, anjos, preste bastante atenção nisso. Os carbonos 1 e 2, de acordo com a IUPAC, são os carbonos da insaturação, da dupla ligação neste caso. Quem vai definir quem é quem? É a ramificação mais próxima. Então vamos lá, vou considerar aqui, olha. Vamos dizer que aqui, no sentido verde, eu disse que esse carbono é o número 1. Se esse aqui é o 1, gente, para cá tem que ser o 2. Porque a regra é clara. Os carbonos 1 e 2 são os da insaturação. Então, olha, 1, 2. Aí vem 3, 4, 5, 6. Repara que quando eu faço nesse sentido verde, eu tenho a posição da metila na número 6. Agora eu vou tentar o vermelho. 1 aqui, ó, automaticamente esse outro é o 2, depois vem 3. Observa que o sentido vermelho é o sentido que gera menor localização para a metila. Então esse é o correto, tá? Sempre regra dos menores localizadores, sempre, sempre, sempre. Então depois que eu estipulo que a posição de fato é o número 3, aí é só trabalhar normalmente. Olha, metil na posição 3, 3 metil, a cadeia é fechada, ciclo. Depois vem 6 carbonos, o prefixo é X. E aí agora lembre, a dupla ligação em fixo é EN. E a finalização no O porque é um hidrocarboneto. Não é necessário você colocar tipo X1N aqui. Sempre vai ser 1, então não tem problema, tá? Fica redundante. E aí por último agora eu tenho duas ramificações. Ainda assim eu tenho que observar que o sentido de numeração deve ser aquele que aborde a menor posição possível, tá? E, óbvio, verificar as possibilidades. Por exemplo, aqui, olha, eu estou colocando 1 no vermelho, 2, aí 3, 4, 5, 6. Perfeito. O que aconteceu? Eu gerei aqui, olha, 1, 2, 3, a posição do etil aqui, ó, já que é um CH2, CH3, e aqui é um metil. Neste sentido vermelho, estou no sentido horário. Agora, olha, bora pegar o anti-horário. Aqui é 1, 2, 3, 4. Observe. Quando eu venho no vermelho, 1, 2, 3, já chego na ramificação. No outro sentido, 1, 2, 3, 4. Demora mais, então eu não posso seguir esse. O certo é o vermelhinho, então fica 1, 2, 3, 4, 5. Já sei que esse é o correto, tudo bem? Agora eu vou falar o quê? Citar a nomenclatura começando pelas ramificações, só que em ordem alfabética, precedida de sua posição. Eu comecei com o etil, ó. O etil está na posição 3, então fica 3 etil. Depois, o metil está na posição de número 5. Opa, 5 metil. Finalizando a cadeia fechada, ciclo. Depois, 6 átomos de carbono, X. E aí, por último, vem a dupla ligação com o infixo EN. Coloca aqui e finalizando o O, porque sempre, ó meu Deus, vai terminar com O, porque é um hidrocarboneto. Então, caso apareça algum tipo de possibilidade dessas, não se preocupe. Trabalhe sempre lembrando que toda cadeia fechada tem um prefixo, no caso, além dos normais, o ciclo. Para lembrar que essa cadeia é fechada, porque pode acontecer de repente o cara te dá um nome e você vai ter que fazer a estrutura. Então fica ligado nisso. Quando for aromático, bom gente, primeiramente, sistema aromático é um sistema que ele obedece a chamada regra de Hickel. É uma estrutura fechada que apresenta um processo chamado de ressonância, que é um pula-pula de elétrons da ligação π, gerando estabilidade nessa estrutura. O caso mais citado, no caso, é o benzeno. Observe, ele tem 3 duplas ligações alternadas, isso é muito comum de acontecer. Quando elas trocam de posição, pulando os elétrons, olha, você observa que de fato houve mudança da posição em relação ao anterior. Se eu repetir esse pula-pula de elétrons, automaticamente eu retorno para a situação anterior. É por isso que você vai observar aqui que existe esse anel de ressonância, gerando, no caso, uma estrutura circular para os elétrons. E pode, meu vizinho está gritando aí malucamente.
Não sei o que tá pegando. Mas vamos embora. O que acontece então? As três estruturas são chamadas de benzeno, tá? Esse aqui é o benzeno, que é igualzinho a este aqui, e que também é igual a este aqui. Todos são benzenos, tudo bem? Benzeno, todos. Agora, qual é o detalhe? Se o benzeno vier ramificado, não tem problema. Verifique qual é o tipo de ramificação e dê o nome. Olha, aqui eu tenho um CH3. Esse CH3 é metil. Então fica metil benzeno. Bastante simples. Ó, quem é essa ramificação? CH2, CH3. Isso é o etil. Então vou ter automaticamente etil e o benzeno. Pode acontecer de repente você ter duas ramificações repetidas. E no caso, quando for assim, metil e metil, ó, eu vou até abordar um nome especial, mas eu vou citar ele mais na frente. Calma lá. Primeiramente aqui eu observo, olha, que aqui é o número 1. Se aqui é 1, para cá tem que ser o 2. Lembra disso, regra dos menores localizadores, conforme aplicado anteriormente aqui no item das cadeias que são fechadas e que não são aromáticas. Então se aqui é 1, para cá tem que ser o 2. Aí, opa, faço o perfil de numeração, tranquilamente. Eu observei que as duas metilas aparecem na posição 1 e 2, repetidas. Então eu coloco 1,2 dimetil. Depois disso, eu digo a palavra benzeno. Pronto. Ó, de novo, aqui é o número 1, agora a metila já apareceu na posição número 3. Ó. Por que eu numerei nesse sentido horário? Porque é o mais rápido que chega na próxima ramificação. Olha, 1, 2, 3. Se eu tivesse feito no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, demoraria demais. Sempre tem que ser dos menores localizadores. Então, eu tenho metila na posição 1, metila na posição 3. Aí fica 1,3. Dimetil e a palavra benzeno, porque é, no caso, a cadeia que é a base, é o esqueleto ali da estrutura. E quando eu faço a próxima possibilidade, olha, 1, 2, 3, 4, cheguei na ramificação. Vamos dizer que eu numerasse no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Tanto faz, né? Ou sentido horário ou anti-horário. Eu deixei anti-horário para ficar legalzinho para você acompanhar. A metila apareceu na posição 1 e 4. Observe, 1,4 dimetil. E no caso, eu tenho que finalizar com o nome benzeno, porque é o nome da cadeia principal. Bom, quando existe essa possibilidade de duas metilas serem repetidas na estrutura do benzeno, eu tenho um termo chamado de chilenos. Tá legal? Chilenos. E é com X, não é com CH. É chileno com X. O que acontece? Quando as posições são vizinhas, na posição 1 e 2, a gente chama de posição orto. Então este aqui é um chamado orto chileno. Quando as posições são alternadas, ou seja, posição 1 e 3, o nome dele é meta. Então fica a posição meta, meta chileno. E quando acontece em face oposta, 1 e 4, você chama de para chileno. Então, se acontecer essa possibilidade de ter duas ramificações no benzeno, você tem que saber que pertence à classe do chileno. Você só vai avaliar apenas qual é a posição que ela está, se ela é orto, meta ou para. Aí você diz naturalmente orto chileno, meta chileno ou então para chileno. Tudo bem? Bom, é isso. A gente vai terminar por aqui. Não vai esquecer de dar, no caso, uma clicada aí no botão se inscrever. Eu preciso muito de ti para fazer esse canal chegar com essas informações para ajudar o maior número de pessoas possível. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Beleza? A gente se vê até o próximo vídeo. Um abraço!